de concorrência é essencial em diferentes estratégias de marketing. Entenda como fazer uma análise de concorrentes para uma estratégia bem consistente. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sempre que eu postar novos vídeos aqui. Se você gosta desse tipo de assunto, já dá um joinha para eu saber e me ajudar a crescer o canal. Combinado? Olá, eu sou a Carol Rodrigues, consultora de marketing, e em meu blog eu publiquei um artigo em que eu falo sobre como analisar a concorrência. Se você ainda não leu, eu recomendo ler, porque esse vídeo é um complemento do artigo. E o link para acesso está aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Bom, hoje em dia há ferramentas diversas oferecendo funções de pesquisas de mercado que ampliam e facilitam o estudo da concorrência. É possível receber e-mails com relatórios e estatísticas sempre que houver citações de seu concorrente na web, pesquisar sobre um produto ou palavra-chave e encontrar o que está sendo falado sobre isso na rede. Também afunilar a sua pesquisa, especificando a região e idioma que você quer analisar e muitas outras funções. Como você sabe, há diversas categorias de análise de concorrência. Então, eu vou me concentrar nas áreas mais impactantes e nas melhores ferramentas para analisar a concorrência para cada uma dessas categorias. Mais especificamente, exploraremos aí como você pode analisar a concorrência e a cada um dos seus seguintes aspectos, sendo eles SEO e tráfego web, redes sociais, PPC e anúncios, conteúdos para blog. Comece aí com uma pesquisa de palavra-chave sobre a sua concorrência. Para a primeira delas, você pode utilizar a Ubersuggest. Todos nós sabemos o quanto os backlinks são importantes para uma estratégia de SEO sólida. O Ubersuggest é uma ótima ferramenta para determinar como seus concorrentes estão se saindo com isso. E o melhor, ela é totalmente gratuita. Se você quer uma base para uma estratégia de link building que ganhe posições no Google, eu recomendo essa ferramenta. A segunda ferramenta é o Majestic. Uma ferramenta nunca é suficiente para dar a você uma visão holística do cenário de SEO do seu concorrente. Então, ainda estamos falando de backlinks aqui, e o Majestic é uma excelente opção para levar a sua análise de concorrência a um passo bem adiante. Eu gosto de usar essa ferramenta para analisar o perfil de backlinks dos artigos individuais. Então, digamos que você queira criar aí um guia definitivo sobre marketing de conteúdo, né? A meta é garantir que o seu artigo tenha o melhor ranking do que os outros, obtendo mais links de qualidade que apontem para essa página de conteúdo. Primeiro, conduza uma pesquisa no Google para escolher um artigo que ranqueie no topo das páginas de resultados do mecanismo de busca. E aí, para a sua palavra-chave. A terceira ferramenta é os Ahrefs. A Ahrefs é, de longe, aí, uma das ferramentas mais úteis para SEO. Se você não usa qualquer outra ferramenta, essa é a que eu recomendo. Além de ser bem utilizada em todos os aspectos da sua análise de concorrência, se você sabe alguma coisa de SEO, sabe que as coisas podem se complicar rapidamente se você não souber usar. Então, se você está buscando uma única ferramenta útil para todos os aspectos de SEO, a Ahrefs é a sua melhor aposta. No entanto, o seu diferencial está em analisar backlinks e selecionar alvos de links. Sim, é uma ferramenta premium, mas você pode se cadastrar para um teste gratuito. Aqui vão as informações que você pode encontrar sobre a sua concorrência usando a Ahrefs. Lá você consegue ver a autoridade do domínio, os domínios que linkam para o seu concorrente, os novos domínios que linkam para o seu concorrente. Eu gosto de prestar atenção ao número de novos domínios com links para minha concorrência e de onde estão vindo os links para eles. E aí você pode se perguntar, por quê? Bom, é importante saber com que rapidez os seus concorrentes estão ganhando novos links. Se estão adquirindo centenas de links por dia, você deve definir então uma meta mais alcançável. Se você tem os recursos necessários para melhorar bastante a sua estratégia de SEO, então mande ver. De qualquer forma, esses são dados bem cruciais. Uma outra ferramenta é o SEMrush. Quer dominar a pesquisa de concorrência de SEO?
o SEMrush é a ferramenta que ajudará você a fazer isso. Como a Ahrefs, ela é extremamente versátil e abrangente. Você pode usá-lo para rastrear múltiplos aspectos da estratégia de SEO dos seus concorrentes. Então, primeiro, digite a URL digitada. E aí você vai descer por toda a página e vai ver os dados como, por exemplo, principais palavras-chave orgânicas, que são as gratuitas, né? A distribuição de como essas palavras-chave ranqueiam, os principais concorrentes orgânicos, um mapa de onde estão posicionados organicamente, os tráfegos de busca por marca, as palavras-chave pagas, os backlinks, os referrings domains, as landing pages. Isso é dado pra caramba. E a melhor parte é que tudo é gratuito. Há uma opção paga também, mas a versão gratuita dá a você todas essas informações. Uma outra ferramenta é a SimilarWeb. A análise de tráfego é essencial para comparar sites concorrentes e fazer aí uma avaliação sólida do desempenho web geral de um concorrente. Então você pode descobrir o seu tráfego mensal, quais canais trazem mais visitantes e especificamente de onde esses visitantes vêm. A melhor ferramenta para isso é a SimilarWeb. Então, como é que você vai fazer? Digita lá o site desejado. Então, você vai ver uma visão geral do seu tráfego. Certifique-se de verificar as fontes do tráfego. A ferramenta informará você qual canal é o mais impactante. No quadro que ele compõe, claramente te mostra as pesquisas orgânicas. Também uma outra ferramenta é o Google Keyword Planner. Eu sei que você deve estar pensando, mas essa ferramenta é básica, né? Todo mundo usa, então o que há de novo? Isso é verdadeiro até certo ponto, mas o Google Keyword Planner é um dos melhores lugares para começar a sua pesquisa de palavra-chave. Se você souber usar as funcionalidades, poderá obter dados bem interessantes sobre os seus concorrentes lá dentro. Na verdade, algumas ferramentas de palavra-chave bem conhecidas puxam os dados a partir dele, sabia? Pois é, uma ótima forma de começar é digitar a URL do seu concorrente no campo que diz Your Landing Page, né? Coloque aqui o seu site. Aqui vão algumas informações do que você pode obter lá. Novas ideias de palavras-chave com base na URL dos sites concorrentes, ideias de grupos de palavras-chave para anúncios, tráfego de médio das palavras-chave. E aí eu recomendo que você dê atenção especial às Ad Group IDs. Você pode encontrar verdadeiros tesouros escondidos no que tange as palavras-chave de cauda longa. Então, você clica em um Ad Group individual e você encontrará uma gama de palavras-chave de cauda longa, todas baseadas na URL que você buscou. O interessante é que os seus concorrentes podem não estar usando essas palavras-chave intencionalmente. Só porque uma palavra-chave aparece lá em um artigo, não significa que ela tenha sido usada propositadamente. Então, pode haver aí uma oportunidade de você concorrer usando palavras-chave e, claro, vencer. A melhor e única forma de descobrir isso é inserindo as suas palavras-chave em outra ferramenta para determinar como elas ranqueiam. O que nos leva à próxima ferramenta, que é o ProRank Tracker, né? A questão é a seguinte: você pode verificar manualmente como as palavras-chave ranqueiam usando lá o Google. Sim, mas se você tiver centenas de horas sobrando, não é a pior ideia, claro. Mas qual o propósito disso? Você pode usar uma estratégia mais eficiente e usar o ProRank Tracker. É uma ferramenta que permite que você digite lá a URL, né, do seu concorrente e um grupo de palavras-chave para saber como elas estão ranqueando. E aí tenha em mente que a versão gratuita tem um limite de 20 termos e 2 URLs, tá? Então crie a sua conta e comece. Depois insira a URL do seu concorrente. Decida qual mecanismo de busca você gostaria de usar e rastrear as palavras-chave. Concentre-se no Google, já que é a maior. Você também pode decidir localizar a sua pesquisa se isso for parte da sua estratégia de SEO. Acrescente todas as palavras-chave que você obteve antes e a partir do Keyword Planner do Google. Salve esses dados e eles serão adicionados lá no seu painel. Então você poderá obter algumas métricas sobre algumas palavras-chave que ranqueiam. Idealmente, você deve monitorar essas palavras-chave que já estejam com um bom ranking,
mas que ofereçam aí a oportunidade de melhorar. Se você quiser tirar a vantagem máxima dessa ferramenta e melhorar a sua pesquisa, eu recomendo escolher um dos planos pagos, tem mais opções. Agora, vamos ver algumas ferramentas para monitoramento de palavras-chave. E uma delas é a Social Mention. Não há nada melhor forma, né, de bancar Sherlock com seus concorrentes do que observar as suas atividades nas redes sociais. É aqui que a maioria dos negócios investem seu tempo e recursos hoje em dia. Uma ótima forma de começar a sua análise é com o Social Mention. Ele simplesmente rastreia menções às marcas. O que isso significa? Bom, se você sabe o que está sendo dito sobre os seus concorrentes e o que as pessoas estão mencionando, né, você pode participar dessa brincadeira. Quando você conduz a sua pesquisa no Social Mention, você conta com uma barra lateral com informações sobre força, sentimento, paixão e alcance do domínio. Você também vê com que frequência um concorrente é mencionado. Então, preste atenção a esses dados gerais primeiro. Depois, você pode verificar menções individuais e as suas fontes. Qual o uso disso? Você pode estar se perguntando. Bom, você pode usar essas fontes para trazer tráfego para o seu site e gerar backlinks de qualidade. Uma boa, né? Também uma outra ferramenta é o Hootsuite. O Hootsuite é, de longe, uma das melhores ferramentas, se não a melhor, para monitorar métricas das redes sociais. A ferramenta tem integração com mais de 35 sites de redes sociais. Isso significa que você pode configurar diversos feeds de redes sociais e monitorá-los a partir do seu painel. Veja como isso pode ser usado para analisar a sua concorrência, né? Observe simplesmente quem são seus concorrentes e configure feeds no Hootsuite para acompanhar as suas atividades. Você também pode acompanhar palavras-chave e hashtags específicas. É realmente aí uma ferramenta de valor para se manter à frente dos principais players do seu nicho. Uma outra ferramenta é a Fanpage Karma. Quer saber como as páginas de redes sociais dos seus concorrentes estão posicionadas? O Fanpage Karma é uma das melhores ferramentas para fazer isso. Mas você não pode simplesmente pesquisar lá as páginas dos seus concorrentes nas redes por conta própria, né? Então, essa é uma opção. No entanto, você não conseguirá fazer uma análise com o mesmo nível de detalhamento que conseguiria usando essa ferramenta. Você pode ter uma visão geral de KPIs, com informações como, por exemplo, número de fãs, né, crescimento semanal, posts por dia, alcance por dia. E isso é apenas o começo. Você obtém dados como conteúdos, horários de publicações e frequência, né? Os influenciadores que estão sendo utilizados, o valor do anúncio e muito mais. Então tenha em mente que você não deve considerar um negócio simplesmente por não se posicionar bem em um canal de rede social. Pode ser apenas que aquele canal específico não seja uma parte central da estratégia de redes sociais do negócio. A solução é simples. Verifique múltiplas páginas de cada concorrente. Uma outra ferramenta é a Simply Measured. Essa é uma ferramenta que permite a você monitorar diversos canais. Ela dará a você insights abrangentes sobre o desempenho dos seus concorrentes nas redes sociais. Também tem uma outra, Espionage. Não há nada mais competitivo do que campanhas pagas. Você está competindo pelo preço. Essa competição pelos elementos criativos pode ser difícil se sair na frente. Então é aqui que uma ferramenta como a Espionage entra para te ajudar. Você pode usá-la para fazer duas coisas principais. A primeira delas é descobrir palavras-chave lucrativas com base no que o concorrente está usando, né? E saber o quanto os seus concorrentes estão gastando com campanhas de PPC. Também pode obter outros dados, também como foco no PPC. Esses dados são cruciais para manter as suas taxas de conversão altas e seus custos baixos. Então, como você faz isso? Primeiro digita o URL do concorrente, e aí você vai ter uma visão geral do desempenho do PPC. Assim, como alguns dos pontos de dados principais. Então, preste atenção, especial a lista de palavras-chave e as métricas próximas dela. Você também pode verificar o conteúdo do anúncio e as palavras-chave usadas nos anúncios. Então, fique atento aos anúncios de melhor desempenho.
vá na URL de destino e analise o conteúdo do anúncio. Para quê? Bom, os elementos criativos dos anúncios são frequentemente padronizados. Se funcionam para seus concorrentes, provavelmente funcionarão para você também. Claro, você não deve copiar um anúncio inteiro de alguém, né? O que você pode fazer é adotar padrões e fórmulas para otimizar as suas próprias campanhas pagas, né? Uma outra ferramenta é o Multi. O Multi-Ad Search é o maior mecanismo de busca de anúncios digitais. É uma ótima ferramenta para analisar os anúncios dos seus concorrentes. Simplesmente digite lá uma marca e revise os anúncios que ela já usou no passado. Passe o mouse sobre o anúncio individual e você pode descobrir as dimensões, assim como as datas em que o anúncio esteve ativo. Se o anúncio estiver sendo veiculado atualmente, há boas chances de que esteja tendo aí um bom desempenho. Você também pode acompanhar os seus concorrentes e criar alertas para cada vez que eles criarem um anúncio novo. Uma outra ferramenta é a Spyful. Quando falamos em ferramentas de espionagem, essa é a melhor oportunidade. Se você é um iniciante em campanhas de PPC, essa é a opção mais simples e eficaz. Se você souber em que seus concorrentes estão investindo seu dinheiro de publicidade, você pode decidir quais palavras-chave valem o investimento. Também dá a você uma indicação de que tipos de recursos você precisará para competir e ganhar. Você também deve olhar o AdWords History dos seus concorrentes. E aí você vai claro, você tem que criar um perfil e fazer um login para ver todos esses dados. Com o histórico dos anúncios da marca, você pode aprender, por exemplo, como ela começou a campanha, como os elementos criativos, e o conteúdo, o layout mudaram ao longo do tempo, como todas essas mudanças levaram às melhores taxas de conversão e menores custos por clique. Agora, vamos ver as melhores ferramentas para análise de conteúdo. Uma delas é a BuzzSumo. Não há ferramenta melhor para descobrir quais conteúdos estão funcionando para os seus concorrentes. A opção é gratuita, ilimitada, mas eu recomendo que você se cadastre para um teste. Dessa forma, você pode decidir há algum tempo para analisar os conteúdos do seu concorrente. Se você estiver iniciando agora, pode criar uma estratégia sólida de conteúdo usando apenas essa ferramenta. E você também poderá obter todos os posts de melhor desempenho do domínio. A meta é selecionar algumas referências que façam sentido para o seu negócio e criar algo melhor, é claro. Você pode ir além e criar, inclusive, uma estratégia de promoção para o seu conteúdo. Com um teste gratuito, você pode visualizar backlinks para o conteúdo, assim como as pessoas que compartilharam também. Depois de criar um conteúdo mais valioso do que os seus concorrentes, você pode abordar essas pessoas para pedir a elas que divulguem o seu post. Eles têm um histórico de compartilhamento e link para esse tipo de conteúdo. É provável que, se você transmitir a mensagem e a proposta de valor correta, eles não tenham problema em atender aí o seu pedido. Uma outra ferramenta também são os operadores de busca do Google. Não há nada melhor para analisar o conteúdo do que a boa e velha pesquisa no Google. Mas há um problema. O Google tem informações demais. Mesmo se você digitar lá uma palavra-chave relevante, não há garantias de que você receba um resultado compatível com o que busca. Então, pense por um instante sobre como você busca por essas informações. Você normalmente tem que digitar diversas variações de palavras-chave para chegar ao que está procurando, não é mesmo? Pois é. E é aqui que os operadores de busca do Google oferecem uma oportunidade única. Eles são um meio de criar buscas mais sofisticadas e específicas dentro do Google. Usando certos modificadores, conhecidos como operadores de busca, você pode obter resultados de pesquisas mais relevantes e preciosos. Também uma outra ferramenta é o Musbar. Essa ferramenta é uma extensão para o seu navegador que permite a você obter métricas on-page para páginas individuais na web. Acesse a Mus, e aí lá a ferramenta é gratuita. Então você pode fazer o download
sem nenhum problema. Instale o Musbar e certifique-se de que esteja ativada. E aí você pode então fazer as suas pesquisas no Google normalmente. A ferramenta vai dar a você as principais métricas de SEO dentro da página de resultado do mecanismo de busca. Quando você for buscar o conteúdo dos seus concorrentes, você terá todas essas informações na mão. E isso ajudará você a decidir o nível de dificuldade de ranquear uma palavra-chave específica. Agora, temos uma ferramenta bônus, que é a BuildWith. Quer saber? Às vezes seus concorrentes saem à frente porque usam ferramentas melhores. Pode parecer básico, mas é verdade. Ferramentas melhores significam uma automação melhor e sistemas mais robustos. O resultado é um negócio mais leve e eficiente. Se você já tentou imaginar qual tecnologia seus concorrentes usam para desenvolver e sustentar os seus sites, você vai amar essa ferramenta. O BuildWith dá a você um perfil tecnológico completo do site do seu concorrente. E aqui vai o que você pode aprender sobre os seus concorrentes. Lá você vai encontrar os provedores que eles utilizam de hospedagem, o sistema de gestão de conteúdo de e-mail, as ferramentas de publicidade que eles usam, as ferramentas e métricas de rastreamento, os processadores de pagamento que eles utilizam e os widgets e plugins. Há muito mais, né? Mas essas são as principais informações dentro da ferramenta. Incrível, né? Pois é, mas para concluir, não dá para fugir. Você opera aí em um cenário competitivo. Analisar as forças e fraquezas dos seus concorrentes não é apenas uma opção, é uma parte necessária da sua estratégia para crescimento. A única forma de se destacar dos outros players em seu mercado é ter uma visão holística e precisa do que estão sendo posicionados. Use as ferramentas que eu citei e você vai ter uma boa vantagem. Mas não use apenas uma ferramenta. Obtenha múltiplos conjuntos de dados de diferentes fontes e ligue lá os pontinhos para ver o cenário ideal. É a melhor coisa que você pode fazer por seu negócio. E o último conselho? Não fique vidrado nos dados. Dados são apenas números e letras, a não ser que estejam sendo colocados em prática. Então, certifique-se de ter um plano para implementar os insights valiosos que você obtiver. Só assim é que você vai encontrar uma posição de força, tá? Bom, eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado e que você implemente, teste, utilize essas ferramentas para ter mais vantagem perante o seu concorrente. Se você gostou, dá um joinha para eu saber e me ajudar a crescer o canal. Se ficou com alguma dúvida ou quer complementar alguma informação também, comenta aqui embaixo que eu terei o maior prazer de esclarecer e nós trocarmos ideias. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!